Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 30 de junho de julho de 2021. Uma ótima, excelente sexta-feira então para todos nós. No final de semana está começando. Nesta sexta-feira, o tema do nosso devocional é o grande tesouro de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que o tema, ou que o texto que nós vamos estudar hoje de Isaías fala, o tesouro de Deus. Bom, vamos fazer uma contextualização aqui para a gente poder entender aonde vamos chegar aí com esse tesouro de Deus. O profeta Isaías, ele está no seu último ai, lembra que são 6 ais aí nos capítulos anteriores. Ele vem falando de ais ali para cada uma das nações da região. E esse último ai é direcionado para a principal nação da região, que era a Síria. Nesse momento, a Síria era o império dominante. A Síria já havia ameaçado, inclusive, Judá. A Síria já havia, inclusive, levado parte dos tesouros que havia na nação, o tesouro nacional, a Síria já havia levado, e agora o profeta Isaías, ele vai pronunciar o último ai, que é direcionado então para a Síria. Só que antes desse último ai, antes dessa última profecia direcionada para a Síria, no meio dessa advertência, o próprio profeta, ele irrompe em oração, ele começa a orar ali no meio da profecia, ele começa então a se derramar em oração, e dentro desta oração que o profeta faz, não uma oração contra a Síria ou a favor da Síria, ele faz uma oração sobre o momento, sobre o cenário atual. E no meio desta oração, ele fala algo incrível, literalmente uma chave. E eu vou usar esse termo chave aqui. A pastora Flávia não gosta muito que eu use esse termo chave, não, que ela fala que esse termo é o termo dos coaches, né? Mas eu vou usar o termo chave porque é o termo que a NVI usou. Então, olha aí o versículo de número 6 do capítulo 33, porque o profeta vai entregar uma chave aí. Olha lá, vamos ler. Isaías 33, 6, diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha só, primeiro, ele vai falar do tesouro. Lembra que o tema do nosso devocional hoje é o grande tesouro de Deus. E aqui ele vai falar que existe uma chave para abrir esse tesouro. Eu quero pegar esse gancho aqui na chave. Por quê? Porque nunca se falou tanto nesses dias. Nunca se falou tanto nesses dias, é ótimo, né? Nunca se falou tanto na história da humanidade sobre chaves. O nosso tempo da história é o tempo dos grandes segredos, das grandes competências. Sempre alguém está tentando entregar o novo grande segredo, a nova grande chave. Sempre alguém está tentando vender a nova grande competência. Eu costumo dizer que nós vivemos a era da idolatria do pensamento. As pessoas vendem e muitos acreditam que se pensarmos diferente, muitos acreditam que se mudarmos a forma até do que falamos, isso vai mudar a nossa vida. O problema é que existe um hiato entre o que sabemos e o que fazemos. Gente, vamos fazer uma experiência empírica, tá? Uma experiência prática. Nunca o homem teve tanto acesso a conhecimento como ele tem hoje. Basta você dar um Google que você acessa uma infinidade de conhecimentos. Mas vamos falar a verdade? Isso mudou o homem? O homem deixou de ser menos imbecil? O homem deixou de ser menos ignorante com acesso a essas chaves, a esse conhecimento? Não. Por isso que eu digo que nós vivemos na era da idolatria do pensamento.
porque afirmamos que se conhecermos mais, seremos melhores. Mas o fato é que conhecemos bastante e não melhoramos. Então existe um hiato entre aquilo que sabemos e o que fazemos. Com isso, por favor, né, não me entenda mal. Eu não estou falando contra o conhecimento. Eu não estou falando contra o pensamento. Eu não estou falando contra você adquirir segredos, competências. Não é isso que eu estou falando. Aliás, eu incentivo isso. Você que está me assistindo aqui ao vivo, você que assiste gravado, se você tiver a oportunidade de fazer cursos que vão melhorar as suas competências, faça esses cursos, mas não confunda conhecimento ou pensamento com transformação. Transformação de fato, transformação genuína, ela é um pouco acima, é um pouco diferente. Nesse sentido, nós percebemos que Isaías, ele vai no âmago da questão, ele vai na essência da questão. Ele começa, e olha só que interessante, né? O Isaías, eu acho que ele era meio batista, né? Você vê que ele vai oferecer 3 chaves. Ele vai em 3 pontos, né? Ainda que ele não tivesse ali todas as estratégias de marketing moderno, ele vai falar de 3 pontos. Brincadeiras à parte, Isaías, ele vai no âmago da questão, ele vai no centro da questão. Ele começa primeiro oferecendo um ideal. Ele vai oferecer ali o que nós podemos chamar de a cereja do bolo. No início do versículo, ele fala assim, versículo 6, capítulo 33 de Isaías. Ele será o firme fundamento. Ele será o firme fundamento. Está falando do tesouro, né? Lá no finalzinho do versículo a gente vai lembrar que a chave abre esse tesouro. Esse tesouro vai ser o quê? O firme fundamento. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Os desejos do coração, eles estão desalinhados e precisam ser novamente ajustados. O problema não é como pensamos. O problema é o nosso coração. O coração é que está desajustado. Por isso que o coração precisa de um novo fundamento. Por isso que o coração precisa de um firme fundamento. Para que ele não fique ali variando entre desejos, não fique variando entre coisas. Então a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos de um novo ideal, o firme fundamento. O coração precisa ser de novo realinhado, precisa de novo apontar em direção a um norte, que é exatamente Jesus. Então a primeira coisa que o profeta faz no âmago da questão, no âmago da essência, no âmago da essência, né? Bom é isso, o âmago da essência é bom. No âmago da questão, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos de um firme fundamento. Ele é o firme fundamento. O coração precisa, então, ser de novo alinhado, ser de novo ajustado. Não podemos confiar apenas no pensamento. O pensamento é bom, as competências são boas, mas o problema está no coração. Segundo, ele vai dizer o que tem nesse fundamento. Porque aqui está o legal. Ele fala assim, vocês vão precisar de um firme fundamento. Mas o que tem nesse fundamento? Quem constrói casas sabe o que tem que ter num alicerce. Eu não sou construtor, mas eu imagino que no fundamento tem que ter o concreto. Esse concreto ele precisa ser uma massa forte, com bastante pedra, e ele precisa também ter aço, uma armação de ferro. Isso é o que eu imagino. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o fundamento ele precisa ter uma matéria-prima própria. E aqui o profeta, primeiro, ele vai falar qual é o ideal. O coração precisa de um firme fundamento. Mas ele vai dizer que esse fundamento não pode ser qualquer um, ele tem que ter uma matéria-prima própria. Ele diz o seguinte, ainda continuando aqui no versículo 6 de Isaías 33. Uma grande riqueza de salvação, deixa eu ler de novo, né? Ele será firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação,
sabedoria e conhecimento. Uau! Uau! O profeta vai dizer o quê? Esse fundamento, esse firme fundamento, esse fundamento em tempos a que pertencemos, ele tem uma matéria-prima própria, esse fundamento. Anote o que eu vou dizer. Salvação, sabedoria e conhecimento. Isso é o que precisamos. Sabedoria, conhecimento e... Aliás, salvação, sabedoria e conhecimento. É disso que nós precisamos. O fundamento é composto disso. Salvação, sabedoria e conhecimento. Aí vem o terceiro ponto. Como conseguir isso? Então, nós temos o ideal, que é o coração firmado em um fundamento sólido. Esse fundamento tem uma matéria-prima própria, salvação, conhecimento e sabedoria. Agora, como que eu consigo chegar neste fundamento? Como que eu consigo ir para ele? Como que eu consigo adquiri-lo? O profeta não deixa para trás. Ele vai chegar nesse ponto. Ele diz assim no finalzinho do versículo: o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Uau! O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então, a chave que abre esse tesouro é o temor do Senhor. A chave que vai destravar esse tesouro é o temor do Senhor. No Novo Testamento, Jesus diz que esse temor, ele não fala com essas palavras, mas ele diz que a chave central do Novo Testamento, e aqui nós estamos falando de uma chave para abrir tesouro, é o arrependimento e a fé. Então, para você alcançar esse firme fundamento que tem tudo o que precisamos, salvação, sabedoria e conhecimento, a chave para você acessar esse lugar é o arrependimento e a fé, palavras do próprio Senhor Jesus. Para finalizar, o texto fala de um tesouro. Quem é esse tesouro? Irmãos, aí não precisa ser muito esperto, né? O tesouro é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso tesouro. Ele é o tesouro de Deus. O fundamento qual nós vamos construir a nossa casa. A rocha. Jesus, ele é o nosso tesouro. Então nós acessamos esse tesouro pelo arrependimento e a fé. Nesse tesouro nós temos tudo o que precisamos. Salvação, sabedoria e conhecimento. E esse tesouro de sabedoria, salvação e conhecimento é o firme fundamento que precisamos. Não a idolatria do pensamento, mas de fato algo que vai transformar as nossas próprias vidas. Para finalizar, eu quero deixar um desafio para você. Em tudo que falamos aqui, então, é o desafio do Léo. O desafio do pastor Léo. Depois de tudo que você ouviu, arrependa-se dos seus pecados. Faça um compromisso de lealdade somente a Jesus. Reconheça que você é pecador, reconheça que você precisa dele. Faça um compromisso de lealdade pura e genuína só com ele. E, por fim, procure uma igreja bíblica que possa te ajudar a desenvolver todo esse processo. Se você já fez os 2 primeiros passos, arrependeu-se dos seus pecados, já tem um compromisso de lealdade com Jesus, e se você já faz parte de uma igreja bíblica, ajude outras pessoas também a abrir esse tesouro, a receber e viver também esse tesouro, tá certo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, vamos finalizar o nosso devocional de hoje. Eu tenho certeza que falou forte ao seu coração. Se você quiser, pode depois enviar ele aí para mais pessoas. Além, óbvio, aqui do Instagram, ele fica disponível também no YouTube, tanto no YouTube da Nave, como no meu YouTube pessoal. Você pode ir lá, eu faço uma edição, tiro algumas partes aí, fica até menorzinho, então você pode encaminhar para outras pessoas aí também, para que elas tenham acesso a esse conteúdo, se você gostou, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo isso que falamos aí diante do Senhor. Se você puder, então, eu quero fazer nessa sexta-feira a oração do Pai Nosso. Eu sempre gosto de fazer a oração do Pai Nosso. Eu fiz na segunda,
e eu vou encerrar essa semana fazendo a oração do Pai Nosso. Então vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou? Diga comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero dar um último aviso para vocês. Aliás, um convite muito especial. No próximo domingo, nós vamos ter a celebração do culto ao Senhor na nave, na Igreja Nave, a igreja qual eu sou pastor. Eu estarei expondo a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e neste domingo nós vamos falar do capítulo de número 9, e eu quero, aquecer o seu coração. O apóstolo Paulo vai falar sobre direitos individuais. Nós vivemos aí numa época em que se fala muito sobre isso, e no próximo domingo nós vamos expor um pouco sobre esse assunto. Então, não perca, domingo às 10 da manhã, estamos lá presenciais na Igreja Nave. Se você quiser mais informações, posso te passar depois no direct. Você pode acompanhar também através do nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja, tá bom? Então você é nosso convidado especial para estarmos juntos nesse próximo domingo, às 10 da manhã. Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. Segunda-feira nós estaremos de volta às 7h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos.